Paz e graça da parte de Deus. Amados irmãos, quero tratar com os irmãos de um tema de grande importância, de um tema maravilhoso. O tema estará baseado no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 6, onde diz que não deis o que é santo aos cães e aos porcos. Geralmente muitos têm interpretado esse texto na ideia de que um cristão perde salvação e dizem que aí refere-se aos cristãos que perdem a salvação, logo que eles perdem, são semelhantes a porcos e cães. Mas será que é isso que o texto de Mateus, no capítulo 7, nos apresenta? Será? Vamos ler. Mateus capítulo 7, versículo 6. Diz essa palavra do Senhor: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis antes aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilisserem. Então nós vamos encontrar, queridos irmãos, vamos encontrar essa expressão sendo utilizada na Escritura para não dar santa coisa aos cães, nem as nossas pérolas aos porcos, que alguns interpretam de uma forma equivocada esse texto. Mas o que esse texto quer nos ensinar? O que aqui Cristo queria ensinar para nós como seus servos? O que ele queria nos ensinar? Ele queria nos ensinar que um cristão perde salvação nesse texto? Claro que não. Então, a primeira coisa que nós devemos entender é que Cristo ele sempre usava figuras para descrever um determinado evento. Como, por exemplo, em Lucas capítulo 13, versículo 22, Herodes foi comparado como uma raposa. Também os fariseus, muitas das vezes na Escritura, eles comparam como serpente ou raças de víbora, conforme nós encontramos. Para os cristãos, a Bíblia nunca lhes compara com raposas nem com víboras, mas eles compara como ovelhas. O povo de Deus são chamados de ovelha, porque Cristo é o nosso pastor, então o povo dele é chamado de ovelhas. João capítulo 10, versículo 27. Como é que é chamado os líderes? Os líderes que abusam das suas posições. Os líderes que abusam das suas posições são chamados de lobos devorador. Mateus capítulo 7, versículo 15. Como é chamado o diabo? Numa figura também. Apocalipse 12, 9. O diabo é descrito como dragão ou serpente. O dragão representa Satanás. Então nós encontramos na Escritura passagens que sempre usa figuras de animais para representar uma determinada coisa. Então, com esses textos que nós citamos sobre essas linguagens, Herodes sendo considerado como uma raposa, os fariseus sendo considerados como serpentes mesmo, e o povo de Deus sendo considerado como ovelhas, e Satanás sendo considerado como dragão. Então, aqui também nesse texto de Mateus, nos ensina alguma coisa. Ele está dizendo assim: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis antes aos porcos as vossas pérolas, para que não os pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Então, como é que nós vamos caracterizar que alguém seja porco, que alguém seja cães, mediante esse texto? Mediante esse texto, para nós caracterizar que alguém seja porco ou cães, não é uma mera falácia, esse é cão, não. Aqui, de acordo com esse texto, para nós descobrir que alguém é porco, é cães, nós devemos lançar a pérola. A pérola é algo valioso, a pérola é a palavra do Senhor Jesus Cristo, que será lançado, que será pregado. E a resistência dos tais indivíduos que vão ouvir a palavra de Deus, aquela resistência mesmo completa mesmo, aquela resistência total, então aí podemos dar a ideia que aquele é um cães e são porcos. É isso que o texto está nos apresentar. Então, os cães e os porcos, aqui nesse texto, refere-se àqueles que são inimigos do Evangelho. Refere-se àqueles que odeiam a verdade, que não gostam da verdade, que não gostam de ser repreendidos. Refere-se àqueles que são duros de coração, aqueles que são perigosos. E quando ouve essa palavra, até ele é capaz de matar, ele odeia a palavra de Deus. Então, para essas pessoas, a Bíblia diz que não lanceis mais
Porque se nós continuarmos a lançar, eles apenas vão pisar, eles vão desprezar, eles não têm prazer com as pérolas que está sendo lançada neles, mas eles pisam, eles despedaçam, eles não se alegram. Então, esses que são os cães e os porcos que Jesus se refere. Então, para nós descobrir que alguém seja cães ou porco, para nós descobrir que alguém se enquadra nesta figura, então ainda temos que lançar a palavra. Temos que lançar as coisas santas, temos que lançar a pérola, que é mesmo as coisas valiosas. Temos que lançar só assim. Nós vamos entender que aquela pessoa é um porco ou se enquadra na figura de porco e de cães que não conseguem discernir o que é valioso, o que não é valioso. Então aqui nesse texto refere-se a aqueles tipos de pessoas que são perigosos mesmo, que odeiam a verdade. Aqui nesse texto não está se referindo àquela pessoa que talvez nós vamos lhe pregar um dia, vamos falar, eu não quero Deus, assim, não. Mas refere-se a alguém que são perigosos mesmo, aqueles que são perigosos, aqueles que são inimigos do Evangelho, inimigo da verdade, inimigo da sã doutrina, aqueles que odeiam, aqueles que são capazes de matar mesmo, que a palavra de Deus eles odeiam. Então aqui esse texto refere-se a esse tipo de pessoa. A esse tipo de pessoa, Jesus diz que não devemos mais lançar as coisas santas para eles, porque eles estão a se mostrar, porque eles vão pisar aquilo, eles vão desprezar, eles não têm prazer naquilo. Mas me lembro uma vez que um me disse assim, que até muitos desses, né, que vão se enquadrar nesta figura de cães e porcos, muitos deles, uns até podem estar nesta figura, ele mesmo sendo considerado como porcos, cães, mas uns ficam 5, 10 anos, 100 anos, depois se dobram no Santo Evangelho de Cristo. Então nós encontramos que há probabilidade de alguém que, por um tempo determinado, ele vai odiar o Evangelho, ele vai odiar a palavra de Deus, ele é inimigo do Evangelho, ele é inimigo dos cristãos, ele odeia, ele mata quem lhe prega a palavra, mas uns, com o tempo, acabam se convertendo. Mas aqui esse texto não está nos proibir de nós pregarmos a palavra de Deus, não. Porque Jesus ele pregava a palavra de Deus, os apóstolos pregavam a palavra de Deus. Aqui esse texto está nos mostrar um determinado grupo daqueles que odeiam o Evangelho, daqueles que são inimigos do Evangelho, aqueles que são perigosos ao ponto de matar um cristão a prol do Evangelho. A esse tipo de pessoas, sim, nós não devemos mais lançar as coisas santas.